Senhor presidente, senhores deputados, parece que reinventaram a roda. Eu escutei atentamente o discurso do meu companheiro aqui, Romanelli, conhecido em tempos áureos como deputado fura-catraca, que não parava no pedágio. E fico assustado quando eu escuto o discurso do Romanelli, porque eu fico com medo que daqui a pouco alguém diga que o Romanelli é um líder distante, que nunca conheceu o Romanelli, que o Romanelli passou uma vez ou outra ali, talvez na Casa Civil. Porque a negação de amigos tem sido algo normal nesse governo. Eu li as notícias naquela sexta-feira, 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, Polícia Federal invade Palácio Iguaçu. E me assustei com aquilo. E vi que era para investigar, o mandado de busca e apreensão dentro do palácio era na mesa do Carlos Nasser. Quem diabos é Carlos Nasser? Não liguei o nome à pessoa. Daí fiquei sabendo que lá no DR, a Polícia Federal ia atrás do senhor Leal. Ah, esse Leal eu já escutei. Esse Leal trabalha com o Beto desde que o Beto foi vice do Taniguchi. O senhor Leal era diretor superintendente da Secretaria de Obras da Prefeitura quando o Beto foi secretário. Maurício Fanini, lembra daquele outro escândalo? Trabalhava junto com o Leal. O cara da Quadro Negro trabalhava junto com o Leal porque ele era diretor de pavimentação. E o seu engenheiro era Eduardo Souza Lopes. Esse pessoal vem de longa data. Mas aí eu vi uma foto do senhor Carlos Nasser. O senhor Carlos Nasser é o Naninho. O Naninho foi parceiro do Beto, parceiro do Álvaro, trabalhou sim no governo Requião em 1990, a pedido do Álvaro, numa secretaria que o Estado tinha 30 anos atrás no Rio de Janeiro. Mas o Naninho carregou o menino Beto no colo. O Naninho, se bobear, esquentou a mamadeira desse menino. E aí, dizer que não conhece o Naninho é muita cara de pau. O Beto Richa conhece muito bem o senhor Naninho, conhece muito bem o senhor Leal. E não dá mais para dizer, porque daqui a pouco o próximo pronunciamento do nosso governador será que aquele tal de Pepe é apenas casado com sua cunhada e que ele viu o Pepe vez ou outra numa festa de Natal. Não dá para negar a verdade e mostrar que em mais um escândalo, a alta cúpula do Poder Executivo do governo Richa está diretamente envolvido. E daí escutei os relatos históricos sobre o pedágio. História que o Paraná conhece de cor e salteado. Que a planilha do pedágio é superfaturada. Nós trabalhamos essa cantiga, essa ladainha, durante 20 anos. E o nosso judiciário, o deputado Felipe Francischini, dizia, pacta sunt servanda. Vale o contrato diz que se está apresentado na tabela, deve ser verdade e assim será. E era esse o discurso dos juízes, do Ministério Público e das pedageiras. Mas não é isso que nós estamos discutindo nesse escândalo de integração. Nós estamos discutindo que o senhor Leal, que trabalhava diretamente com o senhor Pepe Richa, supersecretário e irmão do governador, e o senhor Naninho, que trabalha diretamente ligado ao Valdir Rossoni dentro da Casa Civil, indicado e nomeado pelo governador, estavam dando vantagens indevidas ao pedágio. No caso, em tela das notícias atuais, uma concessionária, tendo outras 5 concessionárias a possibilidade de serem investigadas. Então, remoer o passado, querer reinventar a roda, não dá. O pedágio foi protegido por um sistema judiciário que dizia que o contrato valia acima de tudo. E agora eles descobriram aquilo que nós vemos dizendo há anos, há décadas. Mas o problema, deputado Márcio Nunes, não é o sobrepreço de um pedágio, de um contrato de 1990 e lá vai bolinha. O problema é aditivos no governo Beto Richa concedidos às pedageiras que
acabaram em vantagens indevidas a pessoas diretamente ligadas ao governador. É este o problema em tela. Qual é essa convivência do governador, esse azar que ele tem de escolher tão mal os seus amigos, o Fanini, o Eduardo, o primo distante. Isso me assusta. E daí ele diz que não conhece as pessoas. Deputado Nereu, isso me preocupa o estado do senhor governador. Deve ser muita pressão, e ele está sofrendo, o deputado Batista, que é médico, pode levantar isso, o professor Tercílio, ele deve estar sofrendo de estresse e está afetando a memória dele. Ele deve estar incapacitado para ser governador do estado, porque ele não lembra das pessoas que ele nomeou e que trabalham ao seu lado. Deputado Nereu, por favor. Deputado Requião, Vossa Excelência foi no âmago da questão. Porque os contratos, todos sabemos que foram mal feitos. Mas o que está sendo discutido pela Justiça, pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, não são os contratos, são os aditivos. Estes sim são perniciosos, que geram apartamentos, que geram carros luxuosos, que geram uma série de situações esdrúxulas. Então, o problema está nos aditivos. É aí que mora o X da questão. Aditivos feitos com má intenção, na calada da noite, e que nós sabemos são eivados de má fé. Por isso, eu cumprimento Vossa Excelência. Amanhã farei um pronunciamento abordando o tema, também estudando melhor o problema, para fazer a narrativa do que a Polícia Federal e o Ministério Público estão às catas, que é exatamente para prender a cúpula do governo estadual, que, em conluio com as concessionárias, está roubando o povo do Paraná. Obrigado, deputado Nereu. E quanto aos antigos contratos do pedágio? Coisas antigas, numa época pré-internet, são mais difíceis de se conseguir informação. Então eu sugiro à CGE que chame lá na GEPAR, porque lá trabalha hoje o senhor Maurício Ferrante, que é o responsável pelos contratos com as pedageiras do Paraná, e ele pode, já que é funcionário do governo paranaense, dar explicações de como funcionavam aqueles contratos, como foram feitas essas tabelas, como acontece essa troca de informações entre as pedageiras e o governo. Podemos questionar também se essa harmonia tão maravilhosa entre o DR e as pedageiras não foi responsável pelo fato da tarifa de uma praça de pedágio ter subido 24%, quando um estudo do DR, da parte técnica do DR, dizia que a tarifa deveria ter sido diminuída. Ora, senhores deputados, os contratos vêm sido e continuarão sendo discutidos na Justiça durante muito tempo. E vai levar muito tempo, porque o governador Beto Richa desistiu de todas as mais de 40 ações que o governo do Paraná tinha contra as pedageiras. E o deputado, o próximo líder distante, vai dizer que a Justiça deu mais aumento para o pedágio na época Requião do que teve hoje no governo Beto Richa, mas nós teremos que ver a que custo os aditivos vieram, a que custo o Paraná sofre com esse pedágio. E o pedágio cai, por acaso, na Lava Jato, porque algumas pessoas envolvidas na Lava Jato, como o doutor Adir Assad, o senhor Tacla Duran, o Benedito Júnior da Odebrecht, essas pessoas trouxeram informações de que pagaram propinas a pessoas ligadas ao Beto Richa ou que deram um jeito de dar caixa 2 para a campanha de reeleição do governador, como o caso do senhor Benedito Júnior, na PR 323, naquela duplicação. Como disse aquele cara da JBS, o Ricardo Saldi, que entregou R$1 milhão para alguém em um supermercado aqui de Curitiba. Então, é o fio da meada. E esse novelo ainda vai dar muito
depois de desenrolado. Vai ter muita gente tendo que se explicar. E vão ter que explicar o porquê dos aditivos milionários. Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Terão que explicar o porquê dos aditivos milionários assinados pelo governador Beto Richa, sancionados pelo DR e pelo seu irmão distante, Pepe Richa. Aquele que, na verdade, não é irmão, é apenas casado com sua cunhada. Era isso, senhores deputados.